Imagine ser expulso da vida da mulher que você mais ama, e 6 anos depois, reencontrá-la com um garotinho ao lado dela, idêntico a você. Como você reagiria? Essa é a história de Givol, um homem que teve o coração despedaçado por um mal-entendido, ou pior, por uma armadilha cruel. Quando ele acreditava ter superado tudo, o destino trouxe o passado de volta, com um detalhe impossível de ignorar. Ei, percebi que você tem assistido aos nossos vídeos, mas ainda não curtiu nem se inscreveu no canal. Isso faz toda a diferença para a gente continuar trazendo histórias emocionantes e cheias de reviravoltas como essa. Então já deixa seu like, se inscreve e comenta o que achou dessa trama surpreendente. Givol era um homem trabalhador, determinado. Filho de um mecânico humilde e de uma professora de escola pública, construiu sua pequena empresa de tecnologia com esforço e dedicação. Ele sonhava com um futuro ao lado de Aeu, sua namorada desde os tempos de faculdade. Ela vinha de uma família poderosa e tradicional, mas era simples, doce e genuína. O amor dele superava as diferenças sociais, ou pelo menos era o que Givol acreditava. O que ele não sabia era que o pai de Aeu, o deputado Minsou, já tinha outros planos para o futuro da filha, e Givol não fazia parte deles. Minsou considerava Givol insignificante demais para sua única herdeira. E para tirá-lo do caminho, criou um plano frio e calculado, contratou hackers para forjar conversas, criou prints de mensagens falsas e até armou um flagrante. Mandou entregar tudo para Aeu, em um envelope marrom, junto com uma carta anônima. O objetivo era simples: destruir a confiança. Naquela noite, Givol chegou no pequeno apartamento feliz. Tinha fechado seu primeiro contrato internacional, trouxe flores e estava pronto para comemorar com a mulher que amava. Mas, ao abrir a porta, encontrou Aeu sentada no chão, chorando, com o envelope aberto ao lado. A mãe dela estava presente, aos prantos, e o pai observava com um olhar de vitória. Você me enganou esse tempo todo? Aeu gritou. Você me traiu, Givol. Ele ficou sem chão. Tentou explicar, negou, jurou que era tudo mentira. Mas o estrago já estava feito. Ela estava cega de dor. Minsou o empurrou para fora da casa e disse em tom gélido: Você não é digno nem de pedir desculpas. E, assim, Givol foi expulso da vida dela. Nos dias seguintes, tentou ligar, mandar mensagens, procurou-a pessoalmente, mas nada adiantou. Todos os caminhos estavam fechados. Aeu havia mudado de número, saído das redes sociais e até mudado de endereço. Givol ficou devastado. A dor foi tanta que decidiu abandonar tudo. Mudou de cidade, mergulhou no trabalho e se fechou para o amor. Durante 6 anos, construiu uma empresa sólida, expandiu seu negócio para outras cidades e se tornou um nome conhecido na indústria tecnológica. Mas por dentro, continuava quebrado. Até que, numa manhã qualquer, durante uma viagem de negócios a Seul, Givol entrou numa cafeteria próxima à antiga universidade onde estudaram. Era só para pegar um café rápido. Mas de repente ouviu uma voz infantil gritando: Mamãe espera. Instintivamente, olhou para o lado. E foi como se o tempo parasse. Aeu estava do outro lado da cafeteria, segurando a mão de um garotinho. O menino parecia ter uns 6 anos. Mas o detalhe mais chocante era o rosto dele. Era como se Givol estivesse olhando para uma versão infantil de si mesmo. O mesmo formato de rosto, o mesmo olhar determinado, o mesmo sorriso tímido. O coração de Givol disparou. Era impossível. Mas ao mesmo tempo, era óbvio. A idade do garoto batia exatamente com o tempo desde a separação. Givol sentiu as mãos tremerem. Ficou parado ali, escondido atrás de um carro, observando mãe e filho entrarem no carro. Sua respiração ficou ofegante. Era como se o passado estivesse gritando em sua cara. Nos dias seguintes, Givol não conseguia pensar em mais nada. Pesquisou nas redes sociais, até encontrar o nome do estúdio de fotografia que Aeu havia aberto. E ali, entre as postagens, ele encontrou a confirmação. O nome do menino era Do-yoon. Seu coração quase parou. Do-yoon. O mesmo nome que ele e Aeu tinham escolhido numa brincadeira durante uma noite qualquer de namoro.
Aquilo não podia ser coincidência. Era destino. Sem pensar duas vezes, Jivol foi até o estúdio. Quando entrou, Aeu estava de costas, organizando fotos. Quando se virou e viu Jivol ali, seu rosto ficou branco. O silêncio tomou conta do ambiente. Nenhum dos dois conseguia falar. Até que ele quebrou o gelo, com a voz embargada perguntou: "Duyun, é meu filho, Aeu." Ela ficou imóvel. Os olhos começaram a marejar. Mas antes que ela pudesse responder, Duyun entrou correndo no estúdio com um desenho nas mãos. "Mamãe, olha o que eu fiz." E quando viu Jivol, sorriu e disse: "Oi, Arjusi." Naquele instante, Jivol teve certeza. Aquele menino era seu filho. Não apenas pela aparência, mas pela conexão imediata que sentiu. O sangue pulsava forte. Mas o que mais o chocava era a dúvida. Por que ela escondeu isso dele? Que segredo ainda restava nessa história? Jivol saiu do estúdio com o coração em pedaços e a cabeça fervendo. A imagem de Duyun sorrindo para ele, com o mesmo brilho nos olhos que ele via no espelho, não saía da sua mente. Por que Aeu escondeu isso dele? Ele merecia saber. Ele tinha o direito. E agora, mais do que nunca, queria a verdade. No dia seguinte, Jivol mandou uma mensagem para Aeu, pedindo para conversarem a sós, sem o menino por perto. Ela hesitou, demorou horas para responder. Mas no fim da tarde, concordou. Marcaram em um parque discreto. Ela chegou de óculos escuros e boné, como se estivesse tentando esconder mais do que apenas o rosto. Quando se sentaram no banco, o silêncio pesou de novo. Até que Jivol perguntou, direto: "Por que você nunca me contou?" Aeu abaixou a cabeça. Seus olhos encheram de lágrimas. E então começou a falar. Disse que, depois da separação, descobriu que estava grávida poucas semanas depois. Tentou te ligar, tentou te achar. Mas todos os números estavam mudados, você tinha sumido. Jivol arregalou os olhos. Eu que sumi? Eu fui atrás de você por meses. Seu pai me ameaçou, seus amigos me ignoraram, sua mãe virou as costas. Foi aí que Aeu contou o que ele não sabia. No dia seguinte à separação, o pai dela entregou à filha uma suposta confissão de Jivol, escrita à mão, dizendo que o relacionamento tinha sido um erro e que ele estava indo embora para sempre. Eu achei que era você quem tinha desistido de mim. Achei que estava me livrando de alguém que me traiu e ainda teve a covardia de fugir. A dor nos olhos dela era real. Mas a fúria no peito de Jivol queimava. Seu pai me destruiu. Naquela noite, Jivol não conseguiu dormir. Pensava em tudo que perdeu por culpa de uma mentira. E agora, o que fazer? Tinha um filho. Um filho que o mundo inteiro fez questão de esconder dele. No dia seguinte, contratou um advogado. Queria garantir os direitos sobre Duyun, mas também não queria causar um trauma no garoto. Então, procurou uma forma legal de pedir um exame de DNA discretamente. Aeu, mesmo contra a vontade da família, aceitou. O exame confirmou: Duyun era 99,9% filho de Jivol. Ver aquele papel nas mãos foi como reviver 6 anos em um segundo. Ao mesmo tempo em que sentia alegria, havia dor. Aeu chorava, pedindo perdão. Disse que teria feito tudo diferente se soubesse que ele não a tinha abandonado. Seu pai destruiu 3 vidas com uma mentira, ele disse. Mas eu vou consertar o que puder. Nos dias seguintes, Jivol começou a se aproximar devagar do filho. Primeiro, como um amigo do estúdio. Duyun o adorava. Faziam desenhos juntos, falavam sobre tecnologia, riam. O menino não fazia ideia de que aquele Arjusi legal era seu verdadeiro pai. E isso doía em Jivol mais do que ele imaginava. Queria gritar pro mundo, mas sabia que precisava esperar o tempo certo. Foi quando tudo mudou de novo. Minsou descobriu que Jivol estava de volta e se reaproximando de Aeu. Furioso, invadiu o estúdio dela em plena tarde e gritou diante de clientes: "Você vai destruir sua vida por um Zé Ninguém outra vez? Ele vai te afundar, como quase fez antes." Aeu, pela primeira vez, enfrentou o pai.
Você mentiu, pai. Você destruiu minha vida com uma armação suja. Mas Min-soo não recuou. Disse que se ela continuasse com isso, ele acabaria com a reputação dela e ainda exigiria a guarda de Do-yoon com base na instabilidade emocional da mãe. Era o limite. Ah-eul procurou Ji-won naquela noite. Contou tudo. E pela primeira vez, ele a viu quebrada, em pânico. Não por ela, mas pelo filho. Ele vai tirar meu filho de mim, Ji-won. Eu sei do que meu pai é capaz. Ji-won segurou suas mãos. Você não está mais sozinha. Eu vou lutar por vocês dois. E naquele instante, pela primeira vez em 6 anos, ela se sentiu segura ao lado dele. Mas Ji-won também tinha planos. E eles não incluíam apenas reconquistar sua família. Ele queria justiça. E começaria onde tudo começou, desmascarando o deputado Min-soo. Ji-won sabia que, se quisesse proteger Ah-eul e Do-yoon, teria que enfrentar o homem que destruiu sua vida com mentiras, Min-soo, o todo-poderoso deputado. Mas agora, Ji-won não era mais um garoto apaixonado. Era um empresário bem-sucedido, dono de uma rede de startups no ramo de tecnologia, e com muitos aliados discretos que o deviam favores. A primeira coisa que fez foi reunir provas. Vasculhou os antigos e-mails de Ah-eul, conversas arquivadas, rastros do falso bilhete de rompimento. Descobriu que Min-soo havia usado um assistente pessoal para forjar a carta que separou os dois. Mais do que isso, o mesmo assistente foi promovido misteriosamente semanas depois. Coincidência? Com a ajuda de um amigo hacker, Ji-won conseguiu acessar registros antigos de câmeras do prédio onde Ah-eul morava na época. Lá estava Min-soo, saindo do apartamento dela com um envelope em mãos no dia seguinte à separação. Com todas as peças se encaixando, Ji-won percebeu. Ele tinha um dossiê. Mas não era só isso. Ji-won também descobriu algo ainda mais podre. Min-soo lavava dinheiro de campanhas através de ONGs falsas. Com provas quentes nas mãos, pensou em ir direto à imprensa, mas sabia que precisava ser estratégico. Se fosse de uma vez, Min-soo podia destruir provas, intimidar testemunhas. Então, decidiu agir em silêncio, e com calma. Enquanto isso, Ah-eul tentava seguir com a vida. Agora que sabia a verdade, seu olhar para Ji-won tinha mudado. Voltou a ver nele o homem por quem se apaixonou, mas também sentia medo. Medo de se entregar de novo e perder tudo outra vez. Mesmo assim, nos pequenos gestos, nos cafés que tomavam juntos enquanto Do-yoon brincava ao lado, a conexão entre os dois reacendia. Em uma noite chuvosa, Ji-won deixou ela em casa. Quando ela ia se despedir, ele segurou sua mão. Eu ainda te amo. Ah-eul. Mesmo depois de tudo. Ela apenas respondeu com os olhos marejados, eu também. Dias depois, Ji-won procurou um jornalista de confiança, Jong-ho, que devia a ele um grande favor do passado. Tenho um escândalo que pode derrubar um deputado. Mas preciso que ele seja exposto no momento certo, entende? Jong-ho ficou em choque ao ver os documentos. Com isso aqui, ele não só perde o mandato. Vai preso. Enquanto tramavam a queda de Min-soo, Ji-won também se preparava emocionalmente para contar a verdade a Do-yoon. A criança já o via como um melhor amigo adulto, mas ainda não sabia do laço que os unia. Decidiram fazer isso juntos. No fim de semana seguinte, levaram o menino para um parque e sentaram sob uma árvore. Ah-eul começou. Filho, lembra quando você me perguntou por que seu pai nunca aparecia? Ele assentiu com os olhos atentos. Ji-won se aproximou e disse. É porque eu não sabia que você existia, Do-yoon. Mas agora eu sei. E estou aqui. Porque eu sou seu pai. O silêncio durou segundos eternos. O menino arregalou os olhos. Olhou para a mãe. Depois para Ji-won. E então disse, você é meu pai de verdade? Mesmo. Ji-won apenas assentiu com lágrimas. E Do-yoon pulou em seu colo. Eu sempre quis ter um pai. Eu ganhei um agora. Naquele instante, o coração de Ji-won se desfez de dor. Era amor puro. Era perdão sem cobranças. Era o recomeço.
Mas enquanto eles sorriam, Min-soo se armava nos bastidores. Sabia que Jivol estava perto demais da verdade. E quando Eu, em um momento de coragem, postou nas redes sociais uma foto dos três juntos com a legenda família. Mal sabia ela que o inferno começaria. Min-soo ligou para ela naquela noite, com a voz fria. Você está fazendo a escolha errada. Se insistir, eu acabo com você. E com ele. Ela desligou, mas estava tremendo. Jivol, que ouviu tudo, não hesitou. É agora. Vamos derrubá-lo. Na manhã seguinte, o escândalo estourou na mídia. Manchetes por todo o país. Deputado Min-soo acusado de falsificação e lavagem de dinheiro. Imagens, áudios, documentos, tudo veio à tona. E foi Jivol quem entregou tudo, através de um jornalista anônimo. Min-soo foi intimado para depor. A casa caiu. Mas não sem consequências. 2 dias depois, Eu sofreu um acidente misterioso ao sair do trabalho. O carro dela foi fechado por uma van preta. Nada foi levado. Apenas um aviso: saia de perto dele ou da próxima vez, você não escapa. Jivol ficou fora de si. Foi ao hospital, viu o rosto machucado da mulher que amava e jurou: agora é guerra. E nessa guerra Jivol não iria perder. Após o atentado contra Eu, Jivol perdeu completamente a calma. Era a segunda vez que Min-soo tentava destruí-lo, e agora colocou em risco a vida da mulher que ele amava e de seu próprio filho. Isso não era mais uma questão de justiça. Era pessoal. No hospital Eu, mesmo ferida, implorou para que Jivol não fizesse nada precipitado. Se você for como ele, quem vai proteger Do-yoon? Aquelas palavras bateram forte. Jivol sabia que a raiva podia cegar, mas havia algo que o motivava mais do que ódio: amor. E foi por amor que ele decidiu ser frio e estratégico. Com a ajuda de Jong-ho, o jornalista, Jivol descobriu que Min-soo mantinha um armazém secreto onde escondia documentos sigilosos e gravava vídeos comprometendo adversários políticos. Era lá que ele enterrava seus segredos mais sombrios. A missão agora era conseguir acesso a esse lugar e expor tudo de uma vez. Mas, enquanto Jivol cavava o passado de Min-soo, uma revelação caiu como uma bomba. O deputado não agiu sozinho no passado. Na época em que separou Jivol e Eu, ele teve o apoio de alguém muito próximo, a sua própria mãe. Sim, a própria mãe, Senhora Yeon-hye, havia conspirado com Min-soo. Ela jamais aprovou o namoro do filho com Eu. Quando Min-soo propôs afastar os dois, ela não só concordou como ajudou no plano. E o pior, foi ela quem sugeriu que Eu desaparecesse e deixasse Jivol livre para focar nos negócios. Ao confrontá-la, Jivol estava em choque. Você sabia que ela estava grávida? Você me separou do meu filho. A mãe, impassível, respondeu: eu fiz o que era melhor para você. Aquela garota era um erro. Mas agora, Jivol via claramente: o maior erro da vida dele foi ter confiado em quem devia protegê-lo. Destruído por dentro, Jivol cortou relações com a mãe. E isso fortaleceu ainda mais para derrubar Min-soo. Ao lado de Jong-ho e 2 outros aliados que haviam sido vítimas do político no passado, ele arquitetou um plano perfeito para invadir o armazém e roubar as provas. Durante a madrugada, enquanto Min-soo estava em uma reunião privada, Jivol e os aliados invadiram o local. Usaram máscaras, equipamentos de escuta e câmeras. Lá dentro, encontraram dossiês secretos, vídeos de chantagem, contratos falsificados, e até fotos de Eu do passado, tiradas às escondidas, provas de que o deputado já a perseguia muito antes de tudo acontecer. Com tudo em mãos, Jivol sabia que estava perto de vencer. Mas era preciso paciência. Em vez de liberar todo o conteúdo na mídia, ele decidiu usar o próprio jogo de Min-soo contra ele: chantagem. Ligou diretamente para o deputado, pela primeira vez em anos. Quando Min-soo atendeu, Jivol falou com frieza: se você não desaparecer da vida pública em 48 horas, eu te destruo. Pessoalmente, politicamente e financeiramente. Eu tenho tudo. Min-soo riu, como se não levasse a sério. Você acha que é o único que pode jogar sujo, Jivol?
Você esqueceu quem controla os tribunais, os jornais, as empresas. Eu sou o sistema. E então, com a mesma frieza, Givol respondeu: e o sistema acabou de virar contra você. Porque agora eu tenho algo que ninguém pode ignorar. E você vai pagar. Mas Min-soo tinha uma última carta na manga. 2 dias depois, um vídeo caiu na internet. Um vídeo forjado, editado, onde Givol aparecia supostamente subornando um juiz. A mídia caiu em cima. A polícia bateu em sua empresa. E seus investidores começaram a se afastar. A guerra estava oficialmente declarada. Mesmo assim, Givol não recuou. Sabia que aquilo era uma cortina de fumaça. Liberou o primeiro dossiê contra Min-soo em uma rede internacional. A verdade começou a aparecer aos poucos, mas causou um efeito devastador. Deputados aliados de Min-soo renunciaram. Uma CPI foi aberta. E o nome dele ficou manchado. Enquanto isso, Aeo e Do-yoon eram protegidos por seguranças particulares. Givol passou a morar com eles temporariamente, como uma família real, mesmo que sob ameaça. Em uma noite, ele preparou um jantar para os dois, e quando Do-yoon foi dormir, ele se ajoelhou na frente de Aeo. Eu sei que tudo isso é loucura. Mas se a gente sobreviveu a tudo isso, é porque ainda somos um só. Você quer se casar comigo, Aeo? Ela hesitou por alguns segundos até que sorriu entre lágrimas e disse: sim. Foi um momento de luz em meio ao caos. Mas essa luz estava prestes a ser apagada. No dia seguinte, Do-yoon não apareceu na escola. A babá, ao buscá-lo na saída da escola, descobriu que ele nunca entrou. Um carro com motorista desconhecido o levou dizendo que era pedido do pai. Quando Givol recebeu a ligação da escola, seu coração parou. Do-yoon havia sido sequestrado. Na tela do celular, uma mensagem curta. Agora é sua vez de sentir dor. Min-soo. O tempo parecia ter congelado. Givol corria de um lado para o outro, desesperado, com a respiração ofegante, ligando para cada contato que poderia ajudá-lo a encontrar Do-yoon. O sequestro do menino era a maior dor que ele poderia sentir. A criança era sua alma, seu sangue. E agora, o mesmo homem que destruiu seu passado ameaçava apagar o futuro. Mas Givol não era mais o mesmo jovem ingênuo de anos atrás. Ele agora tinha contatos, poder e, principalmente, a verdade do seu lado. Com a ajuda de Jong-ho e da hacker Soha, uma ex-colega de universidade que devia um favor antigo a Givol, eles localizaram o local de origem da mensagem enviada por Min-soo, uma antiga casa de campo nos arredores de Busan. A mesma onde, anos atrás, Aeo havia sido mantida isolada antes de dar à luz. Era simbólico. Era cruel. Givol foi pessoalmente ao local. Estava disposto a tudo, até morrer, para resgatar o filho. Armado com provas, microcâmeras e um pequeno transmissor, ele entrou no casarão escuro, preparado para o pior. Ao entrar, viu Do-yoon amarrado a uma cadeira, mas aparentemente sem ferimentos. Min-soo estava ali, sentado tranquilamente com um copo de soju. Sabia que você viria, Givol. Como sempre, previsível. Mas Givol não se abalou. Acabou. Min-soo. Você foi longe demais. Desta vez não tem como escapar. Min-soo riu com desprezo. Você ainda não entende. Não importa se você tem provas. Eu sou o que segura esse país. Se eu cair, muitos caem comigo. Eles nunca vão deixar isso acontecer. Foi aí que Givol revelou o último trunfo. Durante os dias anteriores, ele havia conseguido firmar alianças com ex-aliados de Min-soo, todos arrependidos ou com medo de também caírem. Com a ajuda de Soha, ele criou uma transmissão ao vivo, oculta, diretamente daquele cômodo. O país inteiro estava vendo Min-soo confessar crimes. Quando ele finalmente percebeu que estava sendo gravado, foi tarde demais. Min-soo tentou escapar, mas a polícia já estava cercando o local. Givol pegou o filho nos braços e saiu antes de tudo explodir, literalmente. Min-soo, em desespero, havia acionado um pequeno incêndio, tentando apagar as provas. Mas nada mais o salvava.
Ele foi preso minutos depois. Uma semana depois, a Coreia inteira comentava o escândalo. O deputado Min Soo caiu em desgraça. Todos os seus aliados foram investigados. Ji-woo, mesmo tendo sido injustamente atacado com vídeos forjados, foi absolvido. A verdade veio à tona. E então, veio o momento de cura. No tribunal, durante o julgamento de Min Soo, Ah-eul segurava a mão de Ji-woo. Ao ver o homem que destruiu suas vidas sendo condenado, ela chorou. Não de alegria, mas de libertação. Ji-woo a abraçou forte. Agora sim, o nosso passado está limpo. 2 meses depois, Ah-eul e Ji-woo se casaram em uma cerimônia simples, apenas com amigos próximos e Jong-ho como padrinho. Do-yoon, com sua alegria inocente, foi o responsável por levar as alianças. Pela primeira vez, eles eram uma família, de verdade. Ji-woo vendeu sua empresa e passou a liderar uma ONG voltada para vítimas de corrupção e perseguição judicial. Usou sua dor para transformar a dor de outros. Ah-eul, por sua vez, abriu uma pequena livraria café. Ali, ela recomeçou sua vida longe da política, da violência e dos traumas. Um lugar de paz. E Do-yoon? Ele cresceu com o orgulho de seus pais. Sabia que, mesmo com todas as cicatrizes, havia uma coisa que venceu tudo: o amor. A vida pode ser injusta, cruel e cheia de pessoas dispostas a tudo por poder. Mas, em meio à escuridão, a verdade é a única arma que permanece. Ji-woo foi ferido, enganado e traído. Mas escolheu o caminho da justiça. E ao fazer isso, recuperou o que era mais precioso: sua família, sua dignidade e sua paz. Porque a vingança pode até trazer alívio, mas só a redenção traz liberdade. Ei, se você chegou até aqui é porque se envolveu com essa história, não é? Mas olha só. Muita gente assiste os vídeos e simplesmente vai embora sem deixar um like, sem comentar, e o pior, sem se inscrever no canal. Isso desmotiva demais quem cria conteúdo com tanto carinho. Então, se você curtiu essa história, deixe um comentário dizendo o que achou do final. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que ama doramas. Vamos levar mais histórias como essa para o mundo.